o altar de holocaustos. O que podemos aprender com esta peça? Qual é a mensagem que podemos extrair desta peça tão preciosa? Você quer saber sobre isso? Então fica comigo. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Para quem não sabe, o meu contato fica aí abaixo na descrição do vídeo. O meu amigo vai estar colocando aí. E se por acaso o YouTube, como eu tenho recebido algumas reclamações, não te notificar com relação às aulas que estamos postando, através do meu zap aí, os irmãos me mandam uma mensagem e eu envio para os irmãos o vídeo aí através do WhatsApp, ok? Então, o nosso assunto hoje é um assunto muito importante, tá? Um assunto muito importante, que é esta peça que ficava aqui no pátio, tá? Ficava aqui no pátio ou no átrio. Esta peça é uma peça extremamente significativa. Primeiro ponto que nós precisamos entender o que significa altar de holocaustos. O que significa esse altar? Tá? Altar de holocausto e também altar de sacrifícios. Tá? Havia uma diferença, os irmãos já sabem disso, que quando a oferta era holocausto, ela era queimada por inteiro. E sacrifício, parte ficava para o sacerdote ou para o ofertante também. Então o que temos aqui? O primeiro significado, tá? Lembrando que a peça é a mesma. O significado de altar de holocausto é levantado, tá? Alto ou subindo, ou ascendente, ou seja, aquilo que sobe. Então, a primeira coisa que nós temos é o seu significado. A segunda coisa que nós temos é que o altar de holocausto era um lugar de morte, tá? Aí você pode analisar aqui Isaías 53 e já percebeu que ele tipifica, ok? Tá? Que ele tipifica. Então o altar de holocausto é um lugar de morte. Então no primeiro ponto já entendemos o seu significado. No terceiro ponto, tá? No primeiro ponto entendemos, segundo ponto, no hebraico ele é um lugar de morte. No terceiro ponto, nós temos duas finalidades para o altar de holocaustos, ok? A primeira finalidade é que eram holocaustos oferecidos por pecados cotidianos, tá? A segunda finalidade é que ele era para expiação dos pecados também, uma vez por ano. Êxodo capítulo 38, versículo de número 30. Então, fica aí um detalhe para que os irmãos já tenham aí em mente esses pontos. Agora, do que era feito, qual material que era usado qual material que foi usado para fazer esta peça tão importante aqui? Qual material que foi usado? Ele foi feito de quê? De madeira de cetim ou madeira de acácia, tá? E foi revestido aqui no quinto ponto, quarto ponto, quinto ponto, revestido de bronze, tá? Que é símbolo de poder contra o pecado, ou símbolo de juízo, ok? Então aqui nós já entendemos esses 5 pontos de extrema relevância. E o altar também possuía 4 chifres, que na nossa tradução está como 4 pontas, tá? No hebraico está como 4 chifres. E dentro desses pontos que nós observamos, nós podemos extrair daqui, tá, alguns pontos de extrema importância, ok? Alguns pontos de extrema importância. É nesse altar aqui que o fogo devia arder continuamente, como está em Levítico, capítulo 6, versículo de número 13. Tá? Então, nós já entendemos aqui
alguns pontos desta peça tão importante. Nós já entendemos o seu significado, tá? Que ele é um lugar de morte, sua finalidade e como foi feito, qual material foi usado para fazer o altar de holocaustos. E também vai falar da grelha, né? Porque o altar de holocausto aqui, ele representa, ele é como uma mesa, tá? Ele é como uma mesa. E aqui era sacrificado os animais, tá? Ou os holocaustos que eram oferecidos, tá? Que eram oferecidos pelos pecados. Então, olha que detalhe importante. Qual é a mensagem que nós podemos extrair desta peça tão importante e tão significante? Qual é a mensagem? Então, a primeira mensagem que eu quero aplicar aqui para os irmãos que estão me ouvindo agora e os irmãos que vão lecionar é que o altar de holocausto ele era feito de madeira. Então aqui nós temos a mensagem da madeira. Mas qual é a mensagem da madeira? Fica comigo. A mensagem da madeira ela é muito importante para o entendimento desta peça em especial. Lembrando aqui, senhores, tá? Lembrando que aqui havia duas varas, tá? Duas varas nesta peça tão importante. Havia duas varas nesta peça tão importante, ok? Não posso me esquecer dessas duas varas. Mas qual é a mensagem da madeira? Por que ela fora feita de madeira de cetim ou de acácia? Porque cetim, tá? É uma madeira incorruptível e ela indica, tá, a humanidade. Incorruptível, tá? Porque esta madeira é uma madeira incorruptível. Então ela representa a humanidade de Jesus sem mancha. A madeira representa a humanidade de Jesus sem pecado. Por quê? Olha que detalhe interessantíssimo. Olha que detalhe interessantíssimo. Jesus, né? O Espírito, Jesus era Espírito com o Pai, tá? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Isso é um detalhe importante, tá? Então nós temos três pessoas, tá? Três pessoas, ó. Jesus na eternidade era Espírito. Ele não possuía uma natureza humana. Jesus não possui a natureza humana. Então, assim como o Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, Jesus também era Espírito na eternidade. Ele não possuía uma natureza humana. Quando, isto é, as três pessoas, tá? As três pessoas. Na ocasião da encarnação, quando o Espírito Santo trouxe, tá? Quando o Espírito Santo engravidou Maria, tá? Quando o Espírito Santo engravidou Maria, Jesus nasceu com uma natureza perfeita. Jesus nasceu com uma natureza perfeita. Ele não nasceu com uma inclinação para o pecado. Jesus não nasceu com uma inclinação para o pecado. Então, quando Jesus nasce, a sua natureza é uma natureza humana sem mancha. Porque ele não nasceu caído em Adão. Ele não nasceu caído em Adão, como eu e você nascemos. Então, esta natureza inclinada ao pecado que nós temos é porque nascemos caídos em Adão. No caso de Jesus, tá? Quando ele se encarna, lembrando que ele era espírito e não possuía uma natureza humana, ele se torna o que ele não era quando ele se encarna, tá? Homem, se torna o que ele não era, homem, porque é onde eu disse que ocorre aqui uma adição e não uma subtração. Jesus não deixa de ser Deus, tá? Ele não deixa de ser Deus. Ele simplesmente, extraordinariamente, sobrenaturalmente, adiciona a natureza
olha aqui o NT aqui, humana. Então, quando ele nasce, ele não tem esta inclinação para o pecado. Então, a sua natureza humana, tá? Cetim, fala de sua humanidade perfeita. Porque esta madeira é uma madeira incorruptível. Fala de Jesus sem pecado. Então, Jesus ele não possuía, olha a mensagem da madeira aqui, hein? Ele não possuía uma natureza humana caída. A sua natureza humana era a mesma natureza que Adão possuía. Porque quando Deus fez Adão, antes da queda, Adão possuía uma natureza humana perfeita. Não havia aquela luta dentro de Adão, quando Deus o fez lá no Gênesis, no princípio. E em Jesus, quando Jesus nasce, não havia aquela inclinação de Jesus para o pecado. É por isso que nós vamos ver a expressão o último Adão, isto é, se referindo a Cristo. Então, Jesus não possuía uma natureza inclinada ao pecado. Então, quando ele nasce com a natureza humana livre da inclinação. Por quê? Porque ele não nasceu seminalmente de Adão. Então, ele não nasce caído em Adão. Então, olha a mensagem da madeira incorruptível. Olha a mensagem da humanidade de Jesus aqui. Tá? Olha a mensagem da humanidade de Jesus. Então, aqui indica a humanidade de Jesus. Por quê? Porque ele é o verbo que se fez carne. Tá? Porque ele estava aqui com Deus. Ó. Ele estava com o Pai. Ele estava com o Espírito Santo. Então, ele adiciona uma natureza que ele não tinha. Se encarna e vive como homem. Isso é extraordinário. Isto é extraordinário. Então, o que temos aqui, na primeira mensagem da madeira, é que Jesus possuía uma natureza humana perfeita. Por quê, senhores? Por quê? É por isso que nós vamos ver, eu não vou me prender muito às coisas que estão aqui, eu quero te dar aqui nesta aula aquilo que não está aqui, tá? Aquilo que não está na revista. Aquilo que não está aqui na revista. É por isso que nós vamos ver um assalto do diabo contra esta natureza humana de Jesus. Ele queria macular, ele queria manchar esta natureza de Jesus. Porque se ele conseguisse esse propósito, o sacrifício de Jesus não teria valor nenhum. Porque para se oferecer como cordeiro, para a oferta para ser agradável a Deus, o cordeiro não podia ter mancha, não podia ter defeito. É por isso que nós vamos ver, quando Jesus é batizado lá no Jordão, nós vamos ver um assalto muito forte no capítulo 4 de Mateus contra a natureza humana de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e Deus falou: este é o meu filho, este é o meu filho amado. E no capítulo 4, quando Jesus é conduzido para o deserto, algo acontece. E o que é que acontece? Satanás, ele vai tentar Jesus, e quando ele vai tentar Jesus, ele usa da mesma sutileza que ele usou contra Eva, contra Adão. Por quê? Porque o diabo chega e diz assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. O problema não está em transformar pedra em pão. O problema está na sutileza que ele usou para tentar Jesus. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. No capítulo 3, versículo 17 de Mateus, Deus afirma: este é o meu filho. Então Jesus pecaria, macularia esta humanidade, se ele não confiasse naquilo que o Pai havia dito. No capítulo 3, versículo 17. Porque a pergunta é: se tu és o Filho de Deus, o desafio é: se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Então, ele sutilmente tenta manchar esta humanidade de Jesus. Tá ok? Sutilmente. E Jesus crê naquilo que o Pai falou. Jesus acredita naquilo que o Pai falou, porque o Pai havia dito: este é o meu filho. E não foi só uma vez que o Pai havia dito isso aí. Então ele tenta um assalto poderoso contra a humanidade de Jesus. É por isso que ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és. Então observe a sutileza. O primeiro Adão lá no Éden, ele conseguiu, o inimigo conseguiu, com a sua sutileza, enganar o homem e o fez pecar. Porque Adão comete o pecado, Eva comete o pecado de não dar credibilidade àquilo que Deus havia dito.
E Jesus não. Jesus não caiu na sutileza. Jesus não caiu nas artimanhas do diabo. Ele falou, agora dizendo aos irmãos, eu não vou manchar a minha humanidade. Eu não vou pecar. Porque Jesus tinha a possibilidade de pecar, mas não pecou. Por isso, a mensagem da madeira aqui, do altar de holocausto, ela é muito importante, porque fala desta humanidade perfeita. Fala desta humanidade incorruptível. Olha que mensagem. Então a primeira mensagem que temos aqui é a mensagem da madeira. É a mensagem da madeira incorruptível. A sua humanidade perfeita. Agora, qual é a outra mensagem que nós temos aqui no altar de holocausto? A outra mensagem que nós temos aqui é que ela é revestida de bronze. Jesus é o único capaz de receber sobre ele o juízo contra o pecado. Por quê? Porque o altar de holocausto, ele representa, o altar de holocausto tipifica, olha aqui, tipifica a cruz. O altar de holocausto tipifica a cruz. Olha que detalhe importantíssimo. Então Jesus foi o único capaz de receber toda a ira de Deus sobre ele. O meu pastor, ele tem um costume de dizer, e é uma verdade extraordinária que o meu pastor disse, pastor Denilson. Ele disse que Jesus foi o para-raio, que recebeu nele toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus. Então Jesus ele recebe, porque ele é o único que foi capaz de satisfazer a vontade de Deus. O único capaz de cumprir a lei. Então, bronze por quê? Porque fala do sofrimento de Cristo. E fala que ele é o único capaz de receber sobre ele todo o juízo contra o pecado. Por quê? Porque na cruz, no altar de holocausto, quando a oferta era oferecida aqui, a oferta se tornava a substituição do pecador. Então Jesus é o substituto que leva sobre si toda a maldição, como está escrito em Gálatas. Ele se faz maldito aqui na cruz. Então, o altar de holocausto é o tipo da cruz. Isso é uma mensagem extremamente poderosa. É um tipo da cruz de Cristo. Então observe, a humanidade perfeita se oferecendo no altar de holocausto, que é a cruz. O Cordeiro perfeito. É por isso que João Batista disse, este é o Cordeiro de Deus, que tira, ele não cobre, que tira o pecado do mundo. Então ele é o Cordeiro sem mancha. Então, na primeira mensagem nós temos a mensagem da madeira incorruptível, que fala da humanidade. Na segunda mensagem, nós temos que Jesus recebe sobre ele todo o juízo contra o pecado, toda a ira de Deus. E que o altar de holocausto tipifica a cruz, onde Cristo satisfaz a justiça de Deus. Porque Deus fora ofendido com a queda do homem. A santidade de Deus fora ofendida com a queda do homem. E o homem se encontrou em dívida. Só Cristo foi capaz de pagar esta dívida, como está em Colossenses, capítulo 2, ou capítulo 1. Olha que detalhe interessante. Agora aplicando aqui, dentro de uma aplicação mais ampla, se o altar de holocausto representa a cruz, qual é o único meio de avançar para a vontade divina? Porque a vontade de Deus é que você se achegue ao Santíssimo. O único meio de se achegar ao Santíssimo é pela cruz. Qual a importância do altar de holocausto? Por quê? Ele não tipifica a cruz, mas eu tenho uma mensagem poderosa aqui. Se ele tipifica a cruz, todo ser humano, antes de avançar para uma intimidade mais profunda com Deus, precisa se encontrar com ele na cruz, que é o ponto de encontro, porque o altar de holocausto era o ponto de encontro entre Deus e Israel. E a cruz? O que ela significa? Todos que querem avançar precisam passar pela cruz. Sem cruz,
não tem como avançar para os propósitos maiores de Deus. Sem cruz, olha que detalhe, hein? Sem cruz, eu não consigo cumprir a justiça na bacia. Sem cruz, eu não posso participar da mesa como sacerdócio real. Sem cruz, eu não posso ser cheio do Espírito Santo no candeeiro. Sem cruz, eu não sou um adorador no altar de ouro para o altar de incenso. No altar de ouro para incenso. Sem cruz, eu não tenho acesso ao Santíssimo. Olha como uma coisa puxa a outra. Então, qual é o primeiro benefício que temos aqui no altar de holocausto? Além de citar todos esses. É que quando eu passo pela cruz, tá? Olha aqui. Quando eu passo pela cruz, eu recebo o novo nascimento. Olha o N aqui, ó. Um novo nascimento. Quando eu passo pela cruz, eu recebo cidadania celestial. Quando eu passo pela cruz, o Espírito Santo passa a habitar em mim. O Espírito Santo passa a habitar em mim. O Espírito Santo passa a habitar em vós. Então, quando o homem passa pela cruz, pelo altar de holocausto, o Espírito de Deus passa a habitar nele. Onde é que o Espírito Santo habita quando eu passo pela cruz? O Espírito Santo habita no espírito humano. É por isso que Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo, testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 11, nós vamos ver lá no versículo 16. O Espírito de Deus testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E olha que detalhe. Então, olha o benefício. Eu recebo uma cidadania celestial. Isso é extraordinário. Então, não tem como avançar para os níveis mais profundos da vontade de Deus se eu não passar pela cruz. A cruz. Entre o homem e Deus, Cristo tem que estar ali. Por isso que ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então, o homem precisa reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz. O homem precisa reconhecer esse sacrifício para que ele seja aceito diante de Deus. E os que não passam pela cruz? Os que não passam pela cruz estão sujeitos à ira divina. A ira de Deus virá sobre os pecadores. Aqueles que rejeitam o trabalho ou a obra de Jesus na cruz, a ira de Deus virá sobre eles. Então continue comigo, hein? A ira de Deus virá sobre aquele que não passa sobre a cruz. Você está falando de que, irmão João? Estou falando de uma ira muito séria. Aqueles que não reconhecem Jesus na cruz, que não reconhecem o sacrifício de Jesus, o destino deles é vivenciar a ira de Deus. Porque Paulo disse, antes éramos por natureza filhos da ira. Então o reconhecimento do sacrifício de Jesus e como filho de Deus é o que me livra dessa ira. Olha que detalhe, hein? Agora, se eu não reconheço o sacrifício de Jesus na cruz, então automaticamente a ira de Deus virá sobre aqueles que não confessam Jesus como Filho de Deus. Como? Através da justiça. Como? O inferno. Sem Cristo, a realidade é o inferno. Então esta é a realidade. Então aqui nós temos uma mensagem poderosa. Então na cruz eu recebo um novo nascimento e passo a viver uma vida piedosa. E falar em piedade, a piedade é algo que não pode faltar na vida do cristão. O altar também era feito de havia no altar 4 chifres. Olha aqui detalhe. Quais são os significados dos 4 chifres, ou 4 pontas, como está em nossa tradução? Fica comigo. Então nós temos aqui o significado dos 4 chifres do altar. Primeiro, propiciação. Vamos ver aqui o que é propiciação. Tá? Primeiro ponto.
Olha que detalhe. O primeiro significado do alcance da redenção chama-se propiciação. Olha ali, Romanos capítulo 3, versículo 24, 1 João capítulo 2, versículo 2. Olha que detalhe interessantíssimo. O primeiro significado do alcance da redenção chama-se propiciação. O que significa a palavra propiciação? O ato de propiciar implica tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar sua ira com sacrifício. Dicionário Roais, sem colchetes no original, tá? O sangue do sacrifício era a vida inocente daquele animal. Por isso, quando o sacerdote imolava o animal e retirava o seu sangue em uma bacia, era feita a oferta pelos pecados. Era uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. Constituía-se uma ação para apaziguar a ira de Deus. Olha o detalhe, hein? A fim de que sua justiça e santidade fossem satisfeitas, e com esta ação receber o perdão dos pecados, por meio da morte de Cristo. Tá? Por meio da morte de Cristo, é feita a propiciação para cobrir o pecado do homem e manifestar a justiça divina, havendo Cristo levado sobre si toda a culpa. Ou seja, trata-se de um ato gracioso da parte de Deus. Então isto é propiciação. Ah, tá. Aproveitando, ó, isso aqui é o tabernáculo, tá? Dá para ver bem, ó, tá, né? Para quem não tem, adquira, que é muito bom, tá? Ele é Nai Cabral, um excelente livro, ok? Então aqui nós temos o significado da propiciação. Aqui nós vamos ver a substituição, ok? O segundo significado redentivo chama-se substituição. Olha que detalhe. Tá? Olha os significados aí das 4 pontas dos chifres do altar. Tá? Entendemos esse aspecto quando lemos Levíticos 16. Arão, o sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça do animal para o sacrifício, que deveria ser um macho, sem defeito. Então confessava os pecados do pecador com a sua oferta. Jesus Cristo levou sobre si a culpa do homem e ofereceu-se para o sacrifício na cruz do Calvário. A pena não foi adiada, mas foi cumprida totalmente na pessoa de Jesus Cristo, que se fez pecado por nós. O terceiro significado é reconciliação. Ok? Reconciliação. Olha as bases bíblicas aqui, Romanos 9:12, Romanos 5:10, na substituição 1 Coríntios 5:7, 1 Pedro 2:24, tá? Vejam esta base aí, tá? Olha o significado agora da reconciliação. O terceiro significado redentivo chama-se reconciliação. O altar foi o único lugar onde Deus encontrava-se com o povo de Israel para reconciliação. Olha que detalhe, hein? Uma vítima inocente era consumida e queimada com todas as suas vísceras. E somente o sangue era retirado e colocado em uma pequena bacia para ser levado ao lugar santíssimo, o qual era aspergido sobre o propiciatório. Êxodo capítulo 29, versículo 11 e 14. Esse rito nos ensina que a cruz é o único lugar onde Deus tem encontro com o pecador perdoado e reconciliado, mediante o sangue da expiação. Hebreus 9:12. Ok? Foi na cruz que o inocente pagou pelo culpado e a dívida foi paga. Por isso, em Cristo, senhores, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que detalhe interessante. Romanos capítulo 8, versículo 5. Redenção. Olha que detalhe. O quarto significado redentivo é a própria redenção. A ideia que nos dá a palavra redenção é da libertação da escravidão do pecado. Redenção implica o pagamento de um preço pelo resgate, e a morte de Cristo foi o preço de nossa redenção. É interessante notar que o termo redimir aparece na língua grega como resgatar, e significa comprar, tirar fora do mercado, de uma vez por todas, para que jamais por nenhuma circunstância venha a voltar ao estado de escravidão. Trata-se de uma palavra proveniente do comércio de escravos. É impossível alcançar a graça de Deus sem passar pelo altar. Então, olha que mensagem extraordinária. Concluindo tudo aqui agora, sem cruz, a ira de Deus permanece sobre o homem. Com a cruz,
Se nós passarmos pela cruz, é isso que eu estou querendo dizer, se o homem passar pela cruz, já não resta mais condenação para ele. Mas e aqueles que não passaram pela cruz? Então a ira de Deus ainda permanece sobre eles. Espero ter ajudado aí. Indico aqui o livro, tá, do pastor Elianai Cabral, CPAD. Me perguntaram esses dias, eu recomendei até outros 2 livros, mas eu adquiri esse livro aqui. É um excelente livro, ok? É um excelente livro. Recomendo para os irmãos. O Tabernáculo, Sombra da Obra Redentora de Cristo. Deus te abençoe. Até a próxima. Compartilhe o nosso canal.